Olá, meus queridos catequizandos! Tudo bem com vocês? Vamos então começar mais um encontro de catequese? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então vamos lá, o que vamos conversar hoje? Hoje nós vamos falar sobre a identidade cristã. Deixa eu mostrar para vocês primeiro o que é uma identidade. Será que vocês têm uma carteira de identidade? Tem algumas crianças que já devem ter, né? Essa aqui é uma carteira de identidade. Essa daqui, olha, eu ainda era novinha, olha, tinha 9 anos. Consegue ver a foto? Faz um pouquinho de tempo, né? Já faz um tempinho já. Então, nós temos aqui a carteira de identidade, né? Para que serve essa carteira de identidade? Ela serve para mostrar, né, para a gente ter uma prova, né, de alguns pontos sobre nós, né? Aqui nós temos nessa parte aqui, por exemplo, uma foto, né? E temos também uma digital, né? Para quem não sabe, esse daqui a gente molha o dedão, né, numa tinta e depois a gente pressiona aqui no papel. E aí fica marcado lá as nossas digitais. Por que será que eles fazem isso? Porque nós somos único, sabia? Nós temos uma digital e essa digital ela é única, não tem nenhuma pessoa no planeta que tenha um desenho da digital, esses risquinhos que tem aqui no dedo, igual o seu, é diferente, cada um tem um desenho diferente, tá certo? Então esse daqui é como se fosse não, é uma identificação nossa, né? E do outro lado, né, nós temos aqui, então, o nome, nosso nome, o nome do pai, o nome da mãe, a cidade onde nós nascemos, temos também o dia em que nascemos, não é? Então temos alguns dados sobre nós, né? Um registro nosso, não é? Uma nossa identidade, né? E a gente essa carteira de identidade, ela serve então para eu mostrar para as pessoas, né, provar que eu sou eu mesma, né? Essa é a minha identidade. Esse é o meu nome, essa aqui é o nome da minha mãe, o nome do meu pai, a cidade onde eu nasci, o dia, a data do meu nascimento, não é? Então é isso. Mas nós também temos a identidade cristã, né? E o que eu quero dizer com essa identidade cristã? A identidade cristã é o que nos mostra quem nós somos nessa atmosfera, né, nesse mundo cristão, né? Aqui mostra quem eu sou aqui como uma cidadã, não é? Mas nós temos, né, também um lado nosso que nos mostra a nossa identidade cristã, né? E para ficar mais fácil, né, para mostrar para vocês o que seria essa identidade cristã, eu fiz aqui também uma carteira de identidade. Só que essa carteira de identidade é cristã, carteira de identidade cristã, tá bom? Eu que inventei aqui, tá? Não existe assim, eu que inventei. Só pra gente poder conversar sobre esse assunto. Então, peguei aqui o exemplo da nossa identidade de cidadão, né? E coloquei aqui então uma identidade cristã. Fiz azulzinha pra gente lembrar do céu, né? O nosso destino final é o céu, não é? Pra morar lá com Deus. Então fiz aqui. De um lado, eu fiz um desenho um pouco parecido comigo, né? E também
coloquei a minha digital aqui, né? Porque nós temos, né, a nossa identificação pessoal, né? Que é a nossa digital. Então, também coloquei aqui a nossa digital. Fiz uma identificação aqui bem legal, olha, sou de Jesus, tá? Coloquei aqui que nós, né, eu participo de uma, como nós participamos de uma comunidade cristã, né, que é a nossa igreja católica, apostólica romana, o nome da nossa igreja. E aqui embaixo, então, carteira da identidade cristã. E do outro lado, eu coloquei, então, algumas identificações, né, cristã. Então, como seria, então? Coloquei aqui o meu nome, né, Rosemary Vieira. Coloquei a data do meu nascimento. Coloquei também o nome do meu pai, só que agora é da vida cristã, né? Então, o nome do meu pai, né, que seria o do nosso pai, seria Deus, né? Deus Pai. O nome da mãe, da nossa mãe, que é a Virgem Maria. E também coloquei o nome do irmão, né? O nosso irmão, Jesus Cristo. E nós temos também um anjo da guarda, não é mesmo? Todos nós temos um anjo da guarda. E nós também podemos dar um nome para o nosso anjo da guarda. Você já deu um nome para o seu anjo da guarda? Se você ainda não deu, você pode ir na Bíblia, procurar um nome bíblico, né? E dar esse nome para o seu anjo da guarda, tá bom? O meu anjo da guarda, ele chama Lucas Daniel. Então, eu coloquei aqui anjo Lucas Daniel. Coloquei aqui também, desde quando, né? Desde quando eu tenho essa identidade cristã? Então, desde o dia do batismo, tá vendo? Então, aqui você coloca o dia do batismo. E aqui na frente, coloquei duas testemunhas de que eu faço parte tenho mesmo essa identidade cristã, que são os meus padrinhos de batismo, tá? Então, minha madrinha, a Marilza, que é minha tia também, e meu padrinho Magno, que é meu primo, né? Eles que me batizaram quando eu era bebezinha, tá certo? E aqui embaixo eu coloquei 3 datas que vocês ainda não têm, mas vocês ainda vão ter, tá bom? Deixa lá separadinho o espaço para vocês colocarem, tá bom? A data da primeira confissão, que é o dia que você recebe o sacramento do perdão, né, da penitência. A primeira Eucaristia, que é quando vocês recebem o sacramento, né, da Eucaristia, quando faz a primeira Eucaristia. E a Crisma, que também é outro sacramento que vem depois da primeira Eucaristia, tá bom? Essas 3 datas vocês, por enquanto, vão deixar vazias, mas daqui a pouquinho vocês vão preencher, porque vocês estão formando a sua identidade cristã, tá bom? Isso aqui é muito legal vocês fazerem, para vocês guardarem com muito amor e carinho, viu? Quem não quiser fazer um desenho, pode fazer também um coração, pode fazer Jesus Eucarístico, a pomba do Espírito Santo, algo que representa a sua vida cristã, tá bom? Lembra que eu falei para vocês no encontro passado que depois que Jesus veio à Terra, morreu crucificado e ressuscitou, nós tínhamos então 2 situações, um planeta cheio de pecado e o outro cheio de amor, e que algumas pessoas ainda ficaram em dúvida em saber se ficava com o lado ruim de pecado ou se fica com o lado do amor de Jesus, com um planeta com amor, um planeta cheio de amor. Não sabia que vida que escolhia? Pois é, nós que somos batizados, nós precisamos viver nesse mundo aqui, porque no batismo nós renunciamos ao pecado, nós renunciamos toda a ação do inimigo. Então nós não podemos mais viver nesse planeta, nessa vida, né? E sim nesse daqui, né? Num mundo cheio de amor. No amor de quem? No amor de Jesus ressuscitado. E é nisso que consiste
a nossa identidade cristã, né? No amor de Jesus ressuscitado, Jesus vivo na Eucaristia, ok? Quando nós somos batizados, então nós entramos, então, começamos a pertencer, então, e criar a nossa identidade cristã, né? A partir do nosso batismo, tá certo? E junto com o nosso batismo, então, já falei para vocês que nós recebemos também uma missão muito importante, né? Quando a gente recebe o nosso batismo. A nossa missão, em primeiro lugar, é ler a Bíblia e estudar tudo o que Deus diz, o que Jesus nos ensina também no Novo Testamento, aprender todas as leis de Deus, né? E compreender corretamente o que é o caminho de Deus, né? Tudo que Jesus nos ensina na Bíblia, tá certo? Depois, né, com isso também, aplicar esse ensinamento, tudo que a gente aprende aqui com Jesus, né, com Deus, todos esses livros da Bíblia, é nossa missão também aplicar esses ensinamentos na nossa vida, né, viver conforme esses ensinamentos que nós temos na Bíblia, né? E também faz parte da nossa missão ensinar as outras pessoas sobre Jesus, né? Falar de Jesus para quem não conhece, falar de Jesus, tudo que o Jesus veio ensinar para nós aqui na Terra. Para que essas pessoas que não sejam batizadas passam a ser batizadas, que não tenham uma identidade cristã, que elas passam a ter uma identidade cristã, viver, né, o batismo, né, a confissão, a Eucaristia, a crisma e mais, né? Não para por aqui, tem mais coisas. E também que nós e que essas pessoas que também a gente possa ensinar, possa assumir a responsabilidade, né, de ter essa vida cristã, de viver verdadeiramente essa vida cristã, assumir de verdade, tá certo? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Nós temos uma identidade, né, que nos identifica aqui, né, com o nome do nosso pai, da nossa mãe aqui da terra, mas nós também temos uma identificação do céu, não é? E eu gostaria de cantar uma música, né, que nos ajuda a compreender também, né, que a nossa identidade cristã, né? A nossa identidade cristã, ela está simbolizada na Eucaristia, na vida de Cristo vivo e ressuscitado. Né? O padre Cláudio disse na missa de Corpus Christi, para quem acompanhou, não é? Que a Eucaristia, ela é a nossa identidade cristã. Você escutou ele falando isso na missa? Ele disse. Então, é na Eucaristia, onde Jesus é vivo e ressuscitado por nós, que nós temos, então, essa nossa identidade cristã, tá certo? Então, vamos viver como Jesus nos ensina a viver, não é? E tem uma música assim: quero ser bom, tão bom, como é Jesus. Quero ser bom, tão bom, como é Jesus. Quero ser bom e saber perdoar. A cada novo dia eu não quero mais brigar. E na minha casa, com quem eu encontrar, eu serei feliz vivendo a vida com amor. Quero ser bom, tão bom, como é Jesus. Quero ser bom, tão bom, como é Jesus.
Jesus viveu, ser bom como Jesus, não é? E honrar a nossa identidade cristã. Nós vamos ficando por aqui, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Olha, eu já estava me esquecendo, mas nós vamos ter um período de férias no mês de julho, ok? Então, até lá nós temos mais 2 encontros, tá? O próximo encontro nós vamos ter ainda um tema, tá? Que eu vou passar para vocês. E no outro, né, que seria o último do semestre, que seria nossa festa de confraternização, né? Eu quero fazer um encontro diferente, tá? Nesse do último do semestre. Eu gostaria que vocês me enviassem perguntas sobre os temas que nós já conversamos, tá? Então, desde o primeiro, lembra de quando nós conversamos lá sobre a irmã Dulce, né? Falamos sobre o bom samaritano, falamos sobre a campanha da fraternidade, depois falamos da quaresma, falamos de Deus Trino, falamos da Páscoa, falamos de tantas coisas, né? Então eu gostaria que vocês relembrassem um pouco do que a gente conversou, tá? Desse uma olhada e anotar, por favor, as perguntas, né? De dúvidas que vocês estão tendo, para que nesse último dia, então, do semestre eu possa estar respondendo para vocês, tá? Então temos aí 2 semanas até lá, então dá tempo, né? Escrevem então as perguntas, pede aí para a mamãe, para o papai enviar para mim, para que eu possa, né, colocar então nesse último encontro do semestre, que vai ser nosso encerramento do semestre, tá ok? E aí então a gente vai retornar na primeira semana do mês de agosto, tá ok? Mas estou aqui então esperando ansiosa pelas perguntas de vocês sobre tudo que a gente conversou, tá bom? Pra gente fechar o semestre aí com tudo certo, ok? Um grande abraço para vocês. Até lá!